Olá, pessoal. Bom dia. Como a gente viu em vídeos anteriores, muitas plantas frutíferas, como a goiabeira, a videira, a figueira, necessitam de podas anuais para uma boa produção de frutos. E geralmente essas podas são bem drásticas e eliminam grande parte da copa das plantas. Porém, no caso dos citros, como a laranjeira, o limoeiro, essas plantas não necessitam de podas de frutificação. É indicado apenas uma poda de limpeza, que a gente chama também de poda fitossanitária, que geralmente aqui na nossa região é feita no mês de julho. Essa poda consiste na eliminação de ramos secos, ramos doentes e também ramos ladrões, principalmente aqueles ramos que saem da base da planta, muitas vezes do próprio porta-enxerto, e se a gente deixar esses ramos desenvolverem, ele tira praticamente todo o vigor da copa. Então, todo ano a gente tem que fazer essa poda de limpeza, essa poda fitossanitária. E no caso dos citros, o importante e indispensável é manter grande parte, a maior parte da copa da planta, né, da área foliar da planta, porque é essa área foliar que vai realmente garantir uma boa produção de frutos, tá certo? Então, no caso dos citros, é bem diferente das outras plantas frutíferas que a gente abordou em vídeos anteriores, tá certo? É o que a gente vai ver neste vídeo. Em pomares domésticos, a gente observa com muita frequência a morte prematura de plantas de citros, como a gente pode observar aqui do lado direito, né? Então, a gente acompanhando a seta, a gente tem uma planta aqui com 3, 4 anos de idade, já em plena decadência, tá certo? E se a gente não fizer os tratos culturais adequados, essa planta vai cada vez mais perdendo vigor e ela acaba morrendo antes de atingir a plena produção, que acontece ali a partir do quinto, sexto ano de idade, tá certo? E as principais causas relacionadas a essa morte prematura das plantas está associada ao plantio de mudas velhas e de má qualidade, plantio em áreas muito baixas, áreas muito úmidas, ferimentos no tronco e nos galhos mais baixos das plantas durante as roçadas e as capinas, e também a falta de tratos culturais, como a própria poda de limpeza, adubações mais adequadas e pulverizações, mesmo que sejam as pulverizações das caudas, né, alternativas, como a cauda bordaleza e a cauda sufocáustica. Então, no manejo orgânico, os produtores usam muito essas caudas e conseguem manejar a planta de forma bastante satisfatória e obter boas produtividades, tá certo? Então, quando a gente faz a instalação de um pomar de citros, a gente espera que esse pomar dure pelo menos 20 anos, que é o comum em pomares comerciais, tá certo? Então, a gente vê aqui nessas fotos de baixo do slide, uma planta com cerca de 3 anos de idade, com uma boa carga de frutos, e uma planta com cerca de 6 a 8 anos de idade, com a copa completamente formada, bem formada, né? E uma boa produção de frutos também. Então, quando a gente faz os tratos de forma mais correta, a gente acaba obtendo plantas com esse vigor, tá certo? Então, a gente vai abordar cada um desses aspectos relacionados à baixa produção de frutos em pomares domésticos. Então, o primeiro é em relação à muda de qualidade. Então, hoje, os melhores viveristas produzem muda de citros, né, em ambiente protegido, e em casas de vegetação. Então, primeiro, acompanhando a seta do lado esquerdo aqui, primeiro os porta-enxertos são semeados em tubetes,
como a gente observa aqui, eles utilizam substrato e não utilizam solo para evitar problemas de doenças, né, pragas e doenças. E depois os porta-enxertos são transplantados, né, para sacolas plásticas, tá certo? E todas as plantas elas ficam suspensas, não tem contato com o solo, para prevenir também problemas de pragas e doenças. E depois, quando as mudas, né, os porta-enxerto atingem determinada espessura da haste principal, é realizado a enxertia, como a gente observa nessa última foto aqui. Então a gente observa aqui, acompanhando a seta, o ponto de enxertia, tá certo? E uma muda de boa qualidade, tá certo? Uma muda nova, o importante, quanto mais nova a muda, melhor, tá certo? Como que a gente sabe que a muda é nova, né? Quando a gente observa nessa região aqui, que a gente chama região do coleto, né? O coleto não está muito grosso, né? Tá certo? Então, significa que a muda é mais nova, tá certo? E outro ponto também, quando a gente retira a sacola plástica, né? A gente não observa muitas raízes enoveladas. Então, quanto mais nova a muda, melhor e mais vigorosa é a muda. Inclusive, os citricultores mais profissionais utilizam o plantio da muda em fuste único. Então, depois que ocorre a enxertia, ocorre alguns surtos de crescimento, a planta desenvolve. Antes da planta ser podada para começar a formação da copa, ela é plantada no campo. E a formação da copa acontece no campo. Então, esse é a estratégia utilizada pelos bons citricultores, tá certo? Então, fica uma dica aí de nada de comprar, né, aquelas mudas em vasos, já com frutos na planta, né? Porque aquelas mudas geralmente são velhas, ficaram muito tempo no viveiro, e na realidade, quando a gente faz o plantio da muda no campo, é recomendado você retirar os frutos que a planta produz nos 2 primeiros anos, tá certo? Para permitir a planta criar uma boa estrutura. Porque se a gente deixar frutos nas plantas novas, no primeiro e no segundo ano, os frutos são drenos muito fortes. Então, vai inibir o desenvolvimento da copa da planta. E, como a planta está ainda com a estrutura muito frágil, muitas vezes ela vai quebrar, vai lascar algum ramo. Então, é recomendada a retirada dos frutos, pelo menos nos 2 primeiros anos. Então, esse é uma recomendação básica e que muitas vezes os produtores não observam isso, principalmente os produtores, né, de finais de semana, aqueles plantios de fundo de quintal. Então, fica essa dica aí também. Outro ponto que a gente observa muito é o plantio de citros em áreas muito baixas, tá certo? O que não é recomendado. Então, a gente vê aqui do lado direito, acompanhando a seta, citros plantados numa área mais alta, tá certo? Uma área mais seca. Então, é indicado o plantio mais nessas áreas, e não na área muito baixa, nas áreas, pelo menos aqui na nossa região, né? As baixadas que têm solos muito pesados, muito úmidos, né? Então não são recomendados para o plantio de citros. Então o ideal é uma área mais seca. E aqui, do lado esquerdo, a gente observa uma muda que foi plantada no período seco. Então a gente já comentou em um outro vídeo que hoje muitos citricultores estão preferindo instalar os pomares no período seco, porque tem maior disponibilidade de mão de obra, o controle das plantas espontâneas é mais fácil, o controle de formigas também é mais fácil, então eles fazem muito plantio no período seco. Então, precisa de fazer uma irrigação complementar ali, pelo menos nos primeiros 3 meses, para o pegamento da muda. Então, como a muda é plantada numa área inclinada, pelo menos aqui na nossa região, a gente precisa de fazer essa bacia de irrigação para segurar a água, tá certo? Então, porém, depois que a muda pegou, depois de 3 meses, a gente retira essa bacia para evitar que acumule água próximo da planta aqui, tá certo? Então, essa bacia de irrigação, ela é feita somente até o pegamento da muda, ok? Se o plantio for feito no período das chuvas,
muitas vezes nem é necessário a construção dessa bacia de irrigação. Então, o outro ponto importante é evitar o excesso de umidade próximo das plantas de citros. Em quintais urbanos, o que a gente mais observa é a morte de plantas devido ao excesso de água, o excesso de irrigação. A pessoa quer jogar água praticamente todo dia, e isso para citros não é bom, tá certo? Então fica aí essa outra dica aí, que é uma das responsáveis também, um dos fatores responsáveis por a morte prematura das plantas. Em regiões mais planas e que chove muito, é recomendado também o plantio dos citros em camalhões, como a gente observa nessas duas fotos, tá certo? Então, na foto do lado direito e esquerdo, a gente observa aqui, acompanhando a seta, né, os citros plantados em camalhão. Camalhão mais é simplesmente um murundu, né? Então, a gente, com máquinas, a gente faz essas banquetas aqui e o citros é plantado em cima desses camalhões, tá certo? Então, o excesso de umidade escorre para a entrelinha das plantas. Então, a gente vê aqui outro pomar de citros, né? Numa área, numa região mais plana, que chove bastante, e as plantas de citros estão numa área um pouco mais alta. Então, a entrelinha, ela fica um pouco mais baixa para realmente permitir o escorrimento do excesso de umidade. Então, citros é muito sensível ao excesso de umidade. Então, outra dica, se na sua região for mais plana, né, é você fazer essas banquetas e plantar os citros em cima dessas banquetas ou camalhões, tá certo? Na nossa região, como é uma região mais declivosa, né, e a gente planta os citros numa área mais alta, mais seca, então não há necessidade de construção desses camalhões. Mas em regiões mais planas e que chove muito, certamente essa é uma prática indispensável. Bom, entrando agora mais na poda de citros, como a gente comentou inicialmente, as plantas não necessitam de poda de frutificação, como no caso da goiabeira, da figueira, da videira, tá certo? Então é recomendada apenas uma poda de limpeza, uma poda fitossanitária. E a melhor época para fazer essa poda aqui na nossa região é julho. Então está no momento certo, né? E por que julho, né? Porque julho é antes da florada principal. Na nossa região aqui, as plantas cítricas, elas vão dar a florada principal mais ou menos no início da primavera, meados de setembro, final de setembro, tá certo? Por quê? Porque durante o período de outono e inverno, com as temperaturas mais baixas e principalmente o estresse hídrico que a planta sofre durante esse período na nossa região, isso que induz o florescimento. Então ocorre essa indução e em setembro, em plena primavera, as plantas geralmente dão uma boa florada, tá certo? Então mais um motivo para a gente não plantar citros numa área muito úmida, porque numa área muito baixa, muito úmida, mesmo no período de inverno, né, a planta não vai passar para o estresse hídrico necessário para uma boa florada, tá certo? E depois que ocorre a florada, começa o desenvolvimento dos frutos. Os frutos geralmente são drenos muito fortes, né? Então os frutos vão inibir, né, uma nova florada. Porém, em algumas variedades mais tardias, né, a gente observa com muita frequência plantas com muitos frutos no pé para serem colhidos ainda e em cima desses frutos uma nova florada. Então isso é comum. Mas geralmente em pomares de fundo de quintal a gente não observa isso com muita frequência. Mas pode acontecer principalmente se a planta passar por um estresse hídrico, né? Um veranico muito forte durante o verão, pode acontecer sim uma nova florada. Ok? Bom, com relação à poda de limpeza, como a gente comentou inicialmente, é simplesmente a retirada, né, de ramos secos, ramos doentes e principalmente também ramos ladrões. Então, a gente vê aqui uma planta de citros com um vigor relativamente bom, tá certo? E a gente vê que na parte de baixo, acompanhando a seta do lado esquerdo aqui,
muitos ramos na parte de baixo da planta aqui. E provavelmente alguns ramos desses está saindo do porta-enxerto, tá certo? Então, se a gente deixar esses ramos que saem do porta-enxerto crescerem, eles geralmente vão crescer muito na vertical, com um vigor muito grande, e vão tirar toda a energia da planta. Então, a gente tem que eliminar todos esses ramos baixeiros aqui, pelo menos até um meio metro mais ou menos, quando inicia, né, a formação da copa da planta, e deixar essa área aqui bem livre aqui, como a gente observa nessa segunda imagem aqui. Então a planta já foi eliminado os ramos, né? Então todo ano a gente precisa fazer esse tipo de limpeza aqui, principalmente na base. E no interior da copa aqui, a gente observa aqui alguns ramos escuros aqui, a gente tem que eliminar também esses ramos que são secos, ramos doentes, principalmente ramos com gomose. O que é gomose, né? Então, se a gente observa do lado direito aqui, ramos que liberam essa goma, tá certo? Por isso o nome gomose, né? Eles devem ser eliminados também, retirados do pomar e queimados. E nessa área da região do coleto, que a gente observa na foto do meio aqui, é muito comum a ocorrência de gomose, principalmente em plantas, né, que sofreram algum dano mecânico, seja por roçada, seja por capina. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive em pomares comerciais, o pessoal usa praticamente só herbicida na linha de plantio, para evitar que máquinas cheguem próximo do tronco da planta e causem, né, algum ferimento. Então, todo ano a gente tem que conferir se realmente existe algum sintoma de gomose. A gomose, primeiro, ele libera essa goma, depois o tecido morre e ocorre essas rachaduras, essa necrose aqui. Então, se a gente observar todo ano, na hora que surgir um pequeno sintoma, inclusive no início da gomose, a gente raspa esse material, esse tecido necrosado, né, e passa uma pasta bordaleza, tá certo? Então, esse que é o procedimento de poda de limpeza. A gente tem que fazer isso todo ano para evitar que chegue nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a planta já está bem afetada, né? E certamente com um vigor muito comprometido. Então, por isso que todo ano a gente tem que fazer essa poda de limpeza para não chegar nesse ponto. Em plantas mais velhas, né? Como a gente observa aqui, a gente observa, né, muitos ramos secos do lado esquerdo aqui, na foto superior. Então, a gente precisa de eliminar todos esses ramos. Esses ramos estão secos provavelmente em função do excesso de sombreamento, muitas vezes, e problema também de ocorrência de alguma doença. Geralmente no interior da copa, quando a gente não faz pulverizações, né, de caudas, pelo menos de cauda, ocorre um microclima muito favorável para a ocorrência de doenças. Então, pode ser tanto por excesso de sombreamento como ocorrência de doença. Então, a gente precisa eliminar todos esses ramos, que são focos, né, de doenças, e deixar a copa só realmente com ramos verdes, como a gente observa aqui embaixo, né? Então, a gente tira os ramos secos, mas a gente mantém, como a gente comentou anteriormente, né, a maior parte da copa da planta, principalmente da área foliar. É isso que vai permitir a planta ter uma boa produção. E do lado direito aqui a gente observa também muitos ramos secos, né? E a gente faz essa limpeza. Então a gente observa aqui na parte superior direita, acompanhando a seta, né? Onde que foram feitos alguns cortes para eliminação de alguns ramos. Então a gente vai eliminando, mas procurando deixar a estrutura da planta, a área foliar da planta, para garantir uma boa produção. Então, é bem diferente, né, da poda da goiabeira, da figueira e outras plantas frutíferas, tá certo? E após a poda, essa poda de limpeza, é indispensável a aplicação de um produto à base de cobre. Então, o cobre, ele evita, né, que nesses cortes que foram feitos ocorra a infestação de alguma doença ali, tá certo? Então, é muito recomendado a utilização de calda bordaleza, que é uma calda à base de cal e de sulfato de cobre. A gente vai falar nisso num outro vídeo posteriormente.
tá certo? Mas o ideal é fazer a pulverização tanto na parte externa da copa, como a gente observa aqui, e também entrar com a haste do pulverizador na parte interna da copa e pulverizar os ramos, né, a parte de baixo das folhas, fazer uma boa aplicação, uma boa cobertura de todos os tecidos da planta. Se a gente fizer isso todo ano após essa poda de limpeza, uma única aplicação de calda bordaleza é o suficiente para a gente manter uma planta com uma boa condição fitossanitária, tá certo? E depois, quando lá para setembro ocorreu a florada e em outubro os frutos começaram a desenvolver, a gente pode fazer algumas aplicações de calda sulfocálcica, porque a calda sulfocálcica, além de ter essa capacidade de controle de doenças, principalmente doenças fúngicas, ela tem também uma ação inseticida, principalmente acaricida, que é um grande problema dos citros, que é a ocorrência de ácaros. Então, a calda sulfocálcica. Então, a gente geralmente faz no sistema orgânico uma boa aplicação de calda bordaleza após essa poda de limpeza e umas 2, 3 aplicações de calda sulfocálcica. Isso ajuda muito na sanidade das plantas, tá certo? E o ideal é fazer a aplicação dessas caldas no final da tarde, nas horas mais frescas do dia ali. E é lógico, principalmente nos dias que não ocorrerem chuvas, né? Então, a gente fazendo isso, a gente garante uma boa proteção das plantas. E com relação à parte mais baixa da planta, principalmente o tronco da planta, observando essas 3 fotos da parte de baixo aqui, essa foto do meio aqui, acompanhando a seta, isso aqui é um dano devido à roçadeira. A roçadeira pegou no tronco da planta aqui e causou esse dano aqui, tá certo? Então, por isso que a gente deve evitar capinas próximo da planta, deve evitar a roçadeira muito próximo da planta, para evitar esse tipo de dano. Então, se a gente deixar esse dano aqui, rapidamente algum micro-organismo patogênico vai infectar aqui e essa planta vai realmente perder muito vigor e pode até morrer. Então, o que a gente faz? Logo que a gente detectou esse dano, a gente tem que passar uma pasta, que a gente chama de pasta bordaleza. Então, aqui já foi feita a aplicação de pasta bordaleza, né? Cobriu toda a área ferida da planta e a pasta bordaleza vai evitar, né, a infecção de micro-organismos patogênicos e vai ajudar também na cicatrização. Então, em citros também, o ideal é fazer só roçada, evitar de capina, principalmente capinas muito próximas da planta. E a roçada ficar mais limitada ali até a projeção da copa, tá certo? Se a gente tiver uma planta bem vigorosa, através de uma boa adubação, de um bom manejo, a copa vai ficar bem formada e a própria copa da planta vai sombrear o solo e debaixo da planta ali, com certeza, não vai crescer muitas plantas espontâneas, tá certo? Agora, quando a planta realmente não é bem manejada, aí a copa fica muito rala e com certeza vai ocorrer muito surgimento de plantas espontâneas. Então, o manejo adequado ele vai ajudar de um modo geral, tá certo? Então, por isso que tem que ser feito desde o início, desde o plantio, usando uma muda de boa qualidade, fazendo uma boa adubação, tá certo? Para a gente ter plantas mais vigorosas. E com relação a pomáreas adensados, aí sim, aí o pessoal utiliza fazer podas mecânicas, tá certo? Uma poda mais drástica. Então, muitos citricultores em algumas regiões faz o plantio mais adensado de citros para a obtenção de altas produtividades de forma mais precoce. Então, quando se coloca maior número de plantas por hectare, já no 3º, 4º ano, os produtores já conseguem uma boa produtividade por hectare. Tá certo? Então, muitos produtores utilizam essa estratégia para um retorno financeiro mais rápido. Porém, com o passar dos anos, as plantas vão crescendo muito e as entrelinhas vão fechando muito, como a gente observa do lado direito aqui. Tá certo? Então, isso aqui vai impedir o trânsito de máquinas, as plantas ficam muito sombreadas, como a gente pode observar aqui, acompanhando a seta, né? E plantas de citro sombreada, a florada é pequena e a produção de frutos também é muito pequena. Então,
tem a necessidade, né, de a gente fazer uma poda mais drástica nessas plantas, tá certo? Então, é isso que é feito. Então, a gente vê nessas duas fotos do lado direito aqui, uma máquina fazendo a poda, né? A poda é feita tanto na parte lateral como na parte superior, e aqui também uma outra máquina, tá certo? É lógico que vai ocorrer muito mais danos nas plantas, a possibilidade, né, de ocorrências de doença é maior, mas esses produtores também, eles fazem, né, pulverizações logo em seguida para prevenir a ocorrência de doenças principalmente. Mas é um manejo utilizado por alguns produtores, não é muito comum, mas pode ser feito e aí sim a poda da planta, uma poda mais drástica é necessária. Mas em pomares domésticos a gente não recomenda muito esse sistema, tá certo? E se a pessoa tiver, né, algumas plantas de citros que foram plantadas, né, num espaçamento menor e as copas estão se tocando, então se a pessoa quiser manter todas as plantas, então um sistema de poda que é utilizado, como a gente viu anteriormente, é esse, né? É você fazer uma poda para limitar a altura da planta, tirar um pouco da altura da planta e tirar as laterais da planta, mas com esse corte em diagonal, tá certo? Tanto de um lado como do outro. Com isso a gente mantém a estrutura da planta, tá certo? E a gente também expõe toda a copa à luz solar. Então, se a gente fizesse um corte mais reto, o sombreamento da parte de baixo da copa seria maior. Então, por isso, a realização dessas podas em diagonal. Então, com a motosserra, você pode fazer isso, fazer esses cortes laterais e na parte superior. Não é recomendado, o ideal é já fazer num espaçamento maior, mais adequado, para a planta ficar bem exposta ao sol ao longo de todos os anos. Mas caso a pessoa tenha uma variedade, né, que quer manter aquela variedade e tudo mais, seria a possibilidade, tá certo? Mas logo após essa poda, que vai causar mais danos na planta, né, a gente faz uma boa aplicação de cauda, principalmente bordaleza, para evitar realmente problemas de doença posteriormente à poda, tá certo? É importante manter a estrutura da planta, porque como a gente comentou, os frutos, né, dos citros são mais pesados e o ideal é que toda a produção seja distribuída em toda a copa para não ter, né, a quebra de ramos e realmente comprometer toda a copa da planta, certo? Então essa seria uma sugestão caso alguém tenha necessidade de fazer alguma poda. Mas voltando a salientar, né, que para citros o correto mesmo é mais fazer uma poda de limpeza e fitossanitária, certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu ia também falar nesse vídeo um pouco sobre adubação, mas o vídeo ficaria muito grande, então eu resolvi deixar para o próximo vídeo, tá certo? E também, posteriormente, eu vou falar um pouco sobre o uso da cauda bordaleza e o uso da pasta bordaleza também, tá certo? Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Obrigado.